Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Cameração com esse louco que vos fala, Karim Feres. Que bom que vocês estão aqui, vendo mais uma personagem sendo entrevistada aqui no nosso programa. Hoje estou com uma pessoa que eu não conhecia e tem uma história muito interessante. Fazer o bem faz bem. Eu achei esse livro num sebo. E aí, uma das histórias era sobre a associação Viva e Deixe de Viver, do Valdir Cimino. Fui atrás dele e ele está aqui hoje. Seja bem-vindo, Valdir. Obrigado. Muito obrigado, Karim. Com grande felicidade que eu estou aqui, porque esse livro foi lançado em 2001, Ano Internacional do Voluntário, e a gente volta, né, falando sobre um desenvolvimento de mais de 20 anos dessa história. Pois Quer dizer, é uma história que vingou. Pois é, e eu comprei esse livro por causa do título, e aí vi que cada capítulo é destinado a uma ONG escrito. E você escreveu um deles, dos capítulos, né? Sobre a Associação Viva e Deixe de Viver, que é uma associação de contação de histórias. Isso. Em 97, eu fundei a Viva, mas a minha experiência começou em 92, quando eu fui morar nos Estados Unidos. Fui fazer alguns estágios no grupo Viacom, na USA TV, e eu via que meu inglês era meio, né, deficitário. E um dos diretores do grupo Viacom falou: olha, eu acho legal nós temos aqui ao lado uma organização chamada English in Action, que são idosos que doam parte do seu tempo conversando com estrangeiros. E eu fiquei tão fascinado por aquilo. Era uma doação de 2 horas que os idosos doavam para a gente, mas tinha um sistema interessantíssimo. A cada meia hora a gente trocava de velhinho, né? Então você tinha muitas histórias, muito conhecimento, muita informação. E uma dessas velhinhas falou assim: eu estou doando meu tempo para você, que é precioso, que é rico, é o melhor da minha vida. O que você vai doar para quem? Quando ela fez essa pergunta, eu falei: o que a senhora me recomenda? Ela falou: tem um hospital, o St. Vincent, que tem muitos pacientes home care, pacientes que estão sendo cuidados em casa. E alguns muito debilitados. Acho que seria legal você prestar algum serviço para eles, né? E aí, quando eu me alistei dentro do St. Vincent para ser voluntário, eu achei que rapidamente eu ia ser aceito, né? Mas tinha um curso muito consciente de 5 passos que mostravam exatamente qual a relação humana e principalmente com a saúde. A partir daquilo, eu fiquei tão fascinado que eu voltei com essa história embrionária dos Estados Unidos. Já em 92, a convite da Rede Globo, fiquei quase 12 anos na Globo. E eu sempre... Na Globo lá? Na Globo aqui. Aqui em São Paulo. Mas tinha tido uma passagem antes pelo Rio de Janeiro. O que me fascinou foi que de 92 a 97 eu acabei doando recursos financeiros para as crianças do Emílio Ribas, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E 5 anos depois eu fui conhecer quem eu doava, o que eu doava e para quem. Então era brinquedo, roupas. Eu falei: não, é muito frio. Quando você começa a ver aquele monte de crianças sofrendo preconceito, largadas, né, sem entretenimento, sem informação. Aí eu falei: não, um contador de história aqui acho que vai fazer um efeito. E a leitura sempre foi um prazer que eu tive. E eu falei: eu acho que a gente precisa promover leitura no país. Na própria Rede Globo, eu tinha os indicadores do tempo que a criança ficava em frente à TV e frente a um livro, Então, eram números avassaladores, né? E a leitura sempre não foi desejada pelas crianças, né? Nunca foi motivada. E aí eu parei e comecei a misturar brincadeiras com leitura, leitura com brincadeira, e a coisa foi dando certo. E a gente foi até percebendo a motivação de vida que a gente promovia. Comecei com 7 amigos, hoje são mais de 1.000 voluntários em 85 hospitais no Brasil, contando histórias, doando o seu tempo. Então, é uma arquitetura de uma grande empresa, eu diria. É mesmo. Em quantos estados? Nós estamos em 6 estados do Brasil. Que legal. 20 cidades. Que legal. Legal demais. Vamos fazer um parênteses agora para saber da sua vida profissional, como você começou na publicidade. Eu comecei com 17 anos, a convite... Sabe aquele momento de que você vai para o exército ou não vai para o exército? 18 anos. E aí,
É no ano que você faz 18 anos, né? Uhum. Então eu faço aniversário em dezembro, mas em Já janeiro no eu já começo, estava dispensado, verdade, né? verdade. Eu já estava dispensado do exército e eu consegui um emprego na McCann Erickson, que eu gostava muito de criação, fazia desenho, mas eu fui convidado a trabalhar na mídia, com indicadores, com números, com impactar pessoas. E eu fiquei fascinado com tudo isso. E aí passei por algumas agências, Norton, Almap, grandes agências, né? E na Norton eu fui convidado, né, nos anos 80, 85, a ser o responsável pela área de mídia da House da CIA Modas. E foi a partir dos anos 80 que eu comecei a viajar pelo Brasil e entender esse Brasilzão, né? As culturas, as pessoas, os movimentos, e isso foi me dando uma bagagem muito grande de reconhecimento do nosso Brasil. A Globo me convida para ir para o Rio de Janeiro para cuidar da emissora, na época, né, o Canal 4, local, mas mais do que nunca está muito próximo da Fábrica dos Sonhos, né? E eu fiquei muito pouco tempo, 1 ano e pouco, porque a MTV estava sendo implantada no Brasil, estava indo preparar o lançamento, e aí eu fui convidado pela Fátima Ali, que trabalhava no Grupo Abril. Ela falou: ó, eu quero você aqui para cuidar da marca, porque você é um mestre no cuidar de marcas. Eu fiquei muito feliz e depois de um período, lançamento da MTV, eu percebi que eu estava estressado demais. E aí eu falei assim, eu preciso de 1 ano sabático. E consegui um estágio nos Estados Unidos. Eu digo que eu fiquei uma gravidez, né? Uma gestação. E durante 9 meses eu me aprofundei em temáticas ligadas à televisão, a televisão segmentada, porque no Brasil ainda nós estávamos, era um processo embrionário, e mais do que isso, me deu a possibilidade de ter uma visão mais ampliada. O voluntário entrou dessa forma que eu te contei no início, mas o voluntário nos Estados Unidos, ele tem uma visão menos assistencialista e mais numérica. Aquela hora que você está doando, ela é valorada, né? As empresas colocam isso nos seus balanços fiscais, nos seus balanços sociais. E no Brasil, isso só aconteceu em 2012, 83 nos Estados Unidos, e a gente, por um processo, né, quando o nosso voluntário atua, ele sai do hospital e já registra a participação dele num aplicativo. Então, eu sei a quantidade de crianças que ele atendeu, as histórias, a quantidade de livros. Só para você ter uma visão do gigantismo disso, a gente impacta mais de 100 mil crianças, sendo 60% da primeira infância, onde a criança, de fato, está construindo o seu conhecimento. E lemos uma média, né? Na pandemia nós baixamos esse número, mas a gente girou em torno de 22 a 35 mil livros por ano lidos para as crianças. Então, tudo isso são indicadores que mostram que o papel do voluntário contemporâneo não é assistencialista. A gente tem que, de fato, valorizar essas horas doadas. E de lá para cá, a Viva passou a ser uma referência dentro desse contexto. Legal demais. Então, aí você foi para os Estados Unidos, você voltou com essa ideia e montou em 97, você falou? 97. Como eu te falei, de 92 a 97 eu não tinha tempo para nada, né? Você está dentro de uma empresa direto, gigante que você tem que viajar o tempo todo. Mas em 97 eu fui convidado pelo Emílio Ribas, pelo Padre João. Ele falou, vem aqui ver o que você está doando. Vem conhecer as crianças que você está doando. E eu entrei, Karine, num hospital, assim, triste. Os corredores, né? Um hospital que não tinha beleza, não tinha espaço do lúdico, nem do brincar. Eu digo que, em 2001, nós detonamos um processo de políticas públicas que favoreceu muito a saúde da criança. Então, a Viva ajudou a impulsionar a política Humaniza SUS. Os hospitais têm que produzir boas práticas e têm que mostrar as suas boas práticas. 2005 foi o ano da Luísa Erundina, que levantou a bandeira da brinquedoteca hospitalar. Então, o hospital tem que ter brinquedoteca hoje, a criança precisa brincar, né? A gente tem que baixar o cortisol e elevar a ocitocina. E mais do que nunca também a classe hospitalar,
Porque crianças doentes crônicas, elas perdem a vontade de ir para a escola. E aí entra num processo, inclusive, de bullying depois. É doente, é triste e ainda não tem conhecimento. Então, a Viva está muito relacionada a essas 3 políticas e que nós ajudamos a construir, a promover o tempo todo. Fantástico, né? E você, então, mas aí me conta como é que foi essa implantação, esse começo, com 7 amigos. Onde vamos? Como vamos? Vamos contar a história? Onde vamos? Autorizações? Me conta esse início. Você não tem muita... Eu não tinha muita expectativa. Eu queria, de fato, fazer um trabalho... eu diria até que solitário. Os 3 primeiros meses eu fui me autotestando. E eu brinco que eu morava na Oscar Freire e a Globo era na Alameda Santos. Mas eu tinha um hospital no meio do meu caminho. Então, às terças-feiras eu acordava mais cedo, pegava as crianças acordando, né? Enquanto elas tomavam café, eu contava história. Eu No brincava. HC. Não, no Emílio Ribas, no no Instituto Emílio de Ribas. Infectologia Emílio Ribas. Foi o primeiro contato na Doutor Arnaldo, né? É um hospital que, na época, as pessoas atravessavam a rua. Quando eu falava que eu trabalhava no Emílio Ribas, as pessoas davam 2 passos para trás. Eu falei, puxa vida, né? E as crianças sofriam esse tipo de preconceito. Entendi. Crianças que já tinham perdido pai, mãe, né? Hoje, a tecnologia, o avanço dos medicamentos já dá uma outra visão e uma outra sobrevida, né? Mas naquele período era muito triste esse processo. E foi o boca a boca. Contei para uma amiga, ela falou, posso fazer? Vamos comigo. Então, não tinha muito um programa de capacitação. A 8ª contadora de história, a dona Sônia, né? Os 7 eram amigos. A 8ª foi uma senhora que soube que a gente fazia, eu quero contar, e eu levei essa senhora para ver como eu contava a história. Que legal. E ela começou a chorar na frente de uma criança que estava num estado paliativo, né? Já estava sendo cuidada para sua passagem. E foi muito interessante porque o Fausto, o garoto, olhou para os meus olhos e falou, tio, ela não está bem. Olha que coisa. Vai dar um copo de água para ela. Olha que coisa. E eu saí com ela, falei, dona Sônia, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, se a gente for despencar na frente de uma criança... Ela falou assim, olha, isso não é para mim. Eu, sinceramente, estou com a minha irmã doente, eu achei que eu podia fazer o bem dessa forma. Falei, não, primeiro a senhora está estabelecida de uma energia extremamente positiva, né? E aí, conversando com uma das terapeutas, a Vilma, do hospital, ela falou, você não coloca mais ninguém dentro do hospital sem fazer uma capacitação. E aí eu fui beber no St. Vincent. Aquele treinamento que eu fiz, eu liguei e falei, olha, existe a possibilidade, eu fiz o treinamento, aí a capacitação, vocês podem me passar o programa. Com a maior gentileza eles passaram e nós adaptamos ao gosto brasileiro, às necessidades brasileiras. O curso de formação da Viva, que está aberto nesse momento, abrimos agora no dia 5 de dezembro, que é o Dia Internacional do Voluntário, todo 5 de dezembro a gente abre as inscrições. E vai até? O curso ele é um curso de 48 horas, mais uma experiência. É um curso que as pessoas falam, puxa, mas precisa de tantas horas? Assim, precisa. Claro, precisa legal. Porque eu vou formar um contador de história, um formador de leitores. Ele vai entender o que é circular dentro da saúde, respeitar as normas e práticas da saúde. E muita gente vem assim querendo contar a história amanhã. Falei, olha, o nosso curso vem hoje para contar o nosso amanhã, curso né? não é que suco, não é instantâneo. Então, assim, isso fez com que as pessoas percebessem que o curso, essa formação ajuda o indivíduo para a vida dele. Então, muita gente vem, muita gente vai, mas quem fica muito tempo. A nossa média de estabilidade do nosso voluntário são 9 anos. Que legal. Se você pegar a média Brasil, são 4 ou 5. Então, a gente tem... Quase o dobro. O voluntário da Viva eu dou, em média, 10 horas por mês. Que legal. A média Brasil é 6. Então, é o curso que faz com que a pessoa tenha a gente trabalha a consciência primeiro, depois o compromisso e depois a constância. Se você não for constante, você não vai ver transformação em nada. Nada, né? É aquilo que a gente faz. Para mudar um comportamento, né? Marilena Chauí coloca, né? A gente precisa educar a nossa vontade. As pessoas vêm cheias de vontade, mas só a vontade não vale. Não então, basta. A gente precisa educar. Quantos voluntários você tem hoje? Hoje nós estamos com 1.020 voluntários, agora esse semestre, né?
no início do ano, a gente provavelmente forma em média 350 voluntários por ano. Mas é aquela coisa, eu tenho uma baixa e eu sempre cubro Claro. o giro de voluntários, né? Para poder manter esses 85 hospitais parceiros. Né? Então, 1021, eu também vou entrar nesse curso aí, vou me inscrever. Muito legal, hein? Fantástico. E você... Porque assim, tem o Doutores da Alegria, que também é um outro projeto, Wellington, né? Do Wellington. É um grande amigo. Antes de ser doutor. Eu brinco que quando eu construí a Viva, ou quando comecei a pensar, os meus primeiros passos, eu me aconselhei muito com o Wellington, né? Porque eu falei assim, poxa, eu não sabia ainda o que eu queria, mas eu falei, mas tem os doutores, né? Acho que eu posso ser um palhaço. E aí eu fui conversar com ele, eu estudei com a irmã dele, a Regina Nogueira, e ela falou, vai conversar com meu irmão, ele vai te dar algumas dicas. E eu já fui com essa ideia de que eu queria ser um palhaço voluntário. Ele falou, nós não somos voluntários, mas a gente percebe que a gente vai ter que criar um curso de formação, porque tem muito palhaço falando bobagem, né? Pessoas completamente desavisadas. E hoje o Doutores é uma referência. Ele pegou e falou assim, você não tem cara de palhaço. Você vai ter que fazer um curso, vai ter que se formar. Eu acho que a sua cara está muito mais para isso que você quer fazer, você quer ler. Então, promova a leitura. E aí eu fui construindo esse contador. Sim. Nós somos muito parceiros em todas as ações. A gente desde 2001 promove os fóruns de humanização da saúde, que é mostrar as boas práticas. Então, o Wellington foi muito participativo. Ou seja, a gente está dentro do âmbito da saúde. E nós somos boas práticas dentro da saúde, né? Então, hoje você tem um palhaço, você tem a música, você tem um contador de história, né? Tem os cachorros, né? Então, criou-se uma grade para poder, de fato, tirar a criança da tristeza profunda, né? Vamos dizer assim. Legal demais, Valdir. E a sua relação com o cinema? Onde entra a sua vida inteira, pelo jeito? Olha, eu sempre gostei de cinema, né? Cinema sempre teve na minha... Mas a minha relação mais forte, a minha relação profissional com o cinema foi na própria Globo. Né? Assim, a Globo transmite muito cinema, que já foi para a tela, depois vai para a TV. Mas nos anos 90 eu ajudei a lançar a Globo Filmes. E foi muito interessante esse processo, né, de lançar uma grande produtora, o que é hoje... eu lembro que o primeiro filme foi a história da Olga Benário, né? E do Prestes, e Camila Morgado sendo a Jaime Monjardim. A minha área na Globo era exatamente promover todos os produtos Globo. Botar a marca no seu devido lugar. Seja a marca Globo, seja a marca desse guarda-chuva de muitos produtos, né? Então, cinema, televisão, eu sempre fui muito fascinado, né? Tanto é que... eu leciono isso hoje, né? Então, eu tenho que estar por dentro de muita informação para poder sempre estar up to date, levando informação saudável, né? Hoje a gente tem muito lixo, né? Com o crescimento da globalização, a gente tem muita coisa ruim. Que deve ser um trabalho, né, para professor, descartar, né, mostrar que, olha... Eu acho que é fascinante quando você leva para os alunos e faz eles colocarem a mão na massa, eles produzirem, eles criarem as suas próprias produtoras, né? Tem um processo de um empreendedorismo, nós temos o B-Hub na FAAP, que ajuda muito o aluno desde... né, entrou na faculdade, ele já tem um espaço para que ele se desenvolva como empreendedor. Que legal. Né? O mundo está assim hoje, né? Então, hoje a gente produz semestralmente de 2 a 4 comerciais para organizações não governamentais. Né? Recentemente, a gente produziu o programa Transformação, que acontece todo semestre, onde os alunos, com as suas produtoras experimentais, eles acabam abraçando organizações não governamentais e criando produtos de publicidade ou institucionais, porque a ONG precisa saber falar, de se dar voz e visibilidade. Então, isso tem sido o meu maior prazer hoje, ver esses trabalhos sendo realizados e dando voz para as organizações. Muito legal, porque é o típico ganha-ganha, né?
eles estão lá para aprender, então estão pondo a mão na massa e já estão fazendo uma coisa profissional Exatamente. para uma organização, né? Caim, eu sempre, né, teve um período, né, eu estou lá praticamente há 25 anos também Lá na FAAP, lecionando, dando né? Acho que a história da Viva, ela corre muito paralelo com o meu desenvolvimento como professor, né? Então, assim, teve um período que a gente fazia trabalhos ficcionais, ou seja, o aluno fazia, engavetava e tudo bem. O start para essa mudança é isso que você falou. O cara hoje sai com um produto Pois é. que está sendo veiculado nas redes sociais e, ao mesmo tempo, a ONG está se beneficiando e o portfólio dele já sai rico desse processo, entendeu? Quer dizer, é muito mais fácil ele, quando se apresentar para o seu trabalho, ou ele criar o seu negócio, ele já tem um portfólio bacana, né? É uma pergunta que eu não sei se você vai poder responder. Tem algum desses que foi sensacional, assim, que dê para falar? Olha, este último, eu fiquei muito encantado porque nós abraçamos duas causas. O Grupo Mulheres do Brasil, da Luísa Trajano, e eles trouxeram uma peça onde eles mostram a diversidade e o protagonismo da mulher. E os alunos foram inteligentes em pegar diversos depoimentos, né, num projeto chamado Portas Abertas, e eles viram aquele mix de mulheres, da classe A, a classe D, as diferenças, os diferentes posicionamentos. Então, isso me encantou. Mas me encantou muito eles terem abraçado, né, um outro grupo ter abraçado o Vagalume, né, o movimento Vagalume, a ONG Vagalume, que ela trabalha leitura e implanta bibliotecas na Amazônia Legal. Olha que legal. Então, assim, nós aqui na região sudeste não sabemos a fundo o que acontece lá. Verdade. E é extraordinário o resultado, né? Quando você leva a leitura para os povos indígenas e quando você mostra de perto o que acontece lá no verde do Brasil, é isso que a gente quer, com que o Sudeste, o Sul, participe desse movimento, apoie esse movimento. Então, eles produziram 2 materiais encantadores. Mas nós temos também peças que foram desenvolvidas para o Emílio Ribas, na pandemia, né? Use máscara, mas também use camisinha, né? Foi um material que me encantou. Verdade. A ONG Atados, que valoriza o voluntário. A Pipa, que leva os garotos da periferia para conhecer as faculdades, as FATECs, para poder fazer com que eles visualizem o futuro. Mensageiros da Esperança, valorizando mulheres, né, o trabalho delas junto à sua comunidade, trabalhando com alimentação. Enfim, hoje são mais de 20 peças publicitárias, né, produzidas para dar voz e visibilidade às organizações não governamentais. Sensacional, muito legal. Você deixa, eles que escolhem? Então, a gente tem uma preocupação muito grande, porque nós temos a FAAP Social, e lá nós temos, dentro da FAAP Social, a gente tem cadastrado organizações não governamentais. Nós temos também a Atados, que é um parceiro, que reúne muitas organizações não governamentais. É importante que a organização tenha sua vida jurídica correta, né? Estatuto, que de fato ela produz alguns indicadores, até porque ela vai captar recursos para poder sobreviver. Então, se ela não tem a sua vida oxigenada, digamos, fica muito difícil ela captar recursos sem ter a documentação, a parte jurídica. Então, a gente só tem esse cuidado em trazer organizações que, de fato, estejam em dia com a legislação. Então quer dizer que dentre dessas, você fala, olha, aqui temos... Isso. E dentre dessas vocês Eles escolhem. E façam. Porque isso também é aquela coisa, se você imperializa, o jovem fala, claro, opa... se afasta. Não só o jovem, então, de modo geral. Então assim, olha, nós temos essas 5 organizações. Que legal. Quais que vocês querem apostar? E aí os grupos se definem e... a partir dali começa o grande trabalho. Legal demais, Valdir. Então vamos fazer, eu tenho um quizzinho que a gente faz, que já falaram que é o De Cara pro Carim. Sim, De Cara pro Que eu Carim. mandei o formulário. Vamos lá. E eu queria saber de você, filme preferido, eu já sei, mas eu quero que você fale um pouco.
Olha, Central do Brasil foi o filme que várias vezes eu assisti, várias vezes eu chorei. Porque você tem na Dora, né, Fernanda Montenegro, ali a contadora de história, a escritora de histórias, né? Nós temos um projeto chamado Tempo Rei de Histórias, porque muita gente fala, por que você só conta história para criança? Por que não conta história para o adulto? Ou para o idoso? Falei, o idoso quer contar a história, então eu preciso dar a escuta qualificada. Então nós temos um curso que capacita o indivíduo. E eu vi muito a Dora nisso, porque você escuta a história, Sim, você escreve a história, essa história vai para um site chamado Tempo Rei de Histórias, e aí eu posso ler para uma criança no hospital uma história real, uma história que ganha uma ilustração. Deixa eu entender. Então você tem também, além dessa contação de histórias para crianças, você tem essa oitiva dos idosos. Dos idosos. Como é que funciona essa? Então, o voluntário nesse âmbito, ele vai preparado para dar escuta qualificada para o idoso. Sim. Ele vai entrar num asilo e, de repente, vai vir aquelas histórias, aquelas tragédias. E aí ele interrompe com perguntas muito certeiras, né? Qual foi a sua viagem mais feliz da sua vida? Qual foi o grande amor da sua vida? Desculpa te interromper de novo. E para isso tem uma qualificação também nesse primeiro curso? Isso. Esse primeiro curso que você dá é geral? Não. Esse primeiro curso é para criança. E aí nós temos um curso que valoriza o idoso, a legislação do idoso, o que é dar uma escuta qualificada, o que de fato é tirar uma história que tenha significância. Então essa história é construída com o idoso. E, naturalmente, as histórias bem construídas, a Juliana Ali é uma ilustradora, e ela ilustra a história e vai para o site Tempo Rei. Inclusive, o Gilberto Gil nos cedeu a música Tempo Rei, e que a gente faz, de fato, esse processo valer. Ou seja, é uma relação intergeracional. Então, a história do idoso vai para o site e as crianças estão na tecnologia hoje no hospital, eu abro o meu tablet e mostro para ela, e começo a contar essa história para a criança. Ela fala, mas isso é uma história real, é uma história real. Né? E não deixa de ser uma história lúdica também para a gente contar, histórias de vida. Né? Claro, genial. Bom, atriz preferida? Olha, eu tenho duas, né? A brasileira Fernanda Montenegro, que eu sou apaixonado, né, por tudo que ela faz, tudo que essa mulher faz. Né? Quer dizer, recentemente eu estive no Rio de Janeiro vendo a peça, uma peça dela, um monólogo extraordinário, que eu falei assim, pô, essa mulher falou 2h30 sem parar, com uma plateia lotada, a hora que as luzes acenderam, foi ovacionada em 15 minutos. Eu falo, é uma luz, né? Extraordinária. Mas eu tenho também a Meryl Streep, que é uma deusa. As duas unanimidades, né? Uma americana e outra brasileira. E realmente no mesmo nível. Né? E tudo que ela produz também impacta. Também. Né? Faz um impacto genial. Ator preferido? Tom Hanks. Né? Eu acho que ele também tem uma bagagem extraordinária. O próprio filme o Contador de Histórias, né? E mais o filme Náufrago, né? Eu vi que você tem aqui na sua recepção a bola. Os diálogos dele, quer dizer, ficar 4 anos numa ilha e desenvolver um diálogo e personificar a bola ao ponto de entender que ele morreria por causa daquela bola, né? Aquele objeto que se transforma numa persona. Isso, para mim, é o verdadeiro contador de história, né? Sensacional. O filme mais marcante da sua vida, eu também achei curioso. Você lembra o que você respondeu? Eu não lembro. Você pôs 3 lugares. O primeiro lugar... Então, Bambi. Isso mesmo. Lembrou agora. A primeira vez que eu assisti, muito criança, eu sofri muito na triste, hora que o Bambi perde a mãe. Né? A mãe sai do... Depois a escolha de Sofia... Exatamente. Com a Meryl Streep, que ela tem que escolher, quer dizer, a escolha de uma mãe. Que é avassalador, né? Mas é de uma interpretação, de uma poesia, né? E essas coisas aconteceram, né? De fato. E acho que tinha um terceiro que agora eu não me lembro. Não, você pôs exatamente o terceiro, você pôs 2, o Contador de Histórias e o Náufrago. Isso, exatamente. Que você acabou de mencionar. Bom, eu achei também as suas respostas maravilhosas, né? Porque eu perguntei, como eu pergunto para as pessoas, o melhor filme e o pior filme que já assistiu. E aí... Vou te dizer uma coisa. Então... Quando você perguntou do pior,
Eu tive uma passagem nos Estados Unidos com um grande amigo, o Dean Tomaszewski, que foi o cara que me levou para dentro do St. Vincent para fazer o curso. Americano? Americano. E eu sempre trocava ideias com ele porque eu estava atendendo um paciente home care chamado Kevin. Né? E o Kevin era um cara rabugento, que tinha ficado cego por causa de um câncer, tudo complicado. Mas ele adorava filmes, ele adorava teatro. Então ele pedia que eu lesse para ele. Né? Até que um dia eu falei assim, vamos para o cinema? Ele quase me crucificou. Eu falei, pô, você tá cego, mas você não tá surdo, cara. Vamos ouvir-o. E foi muito interessante que nós começamos com alguns filmes clássicos, né, cult, e depois ele falou, vamos começar a ver porcaria. Eu quero ver porcaria. Eu falei, tá vendo? Depende da vontade, depende do espírito, né? E você também, eu perguntei se você podia ser personagem de algum filme ou série. Então, em algum lugar do passado... né? E depois eu fiz uma comparação com a série Outlander, né? Outlander, que você tem aí exatamente os dois contrapontos, né? Então, é o Christopher Reeve que vai para o passado, vivia uma história de amor, e ao mesmo tempo você tem na série... Você tem a enfermeira que em 1945, ela volta lá para 1700, para os Mackenzies, e também vai resolver uma história mal resolvida da vida dela, né? Então, esses são dois filmes que me fascinam, né? Um filme e uma série, né? Não, mas aí a pergunta é outra. Você se viu em algum personagem? No Christopher Reeve. Com certeza, eu falei assim, puxa vida, isso poderia acontecer. Né? Você se viu lá nele, o personagem dele voltando. Eu vou dizer uma coisa assim, a minha família é católica e espírita, né? Então, a gente tem uma mistureba disso. E pelo lado espírita, eu falei, pô, isso é possível, né? Eu vivi alguma coisa que quem sabe, né? E são aqueles acasos também da nossa vida que a gente fala, pô, já vivi isso aqui. Você não tem algum momento que você fala, não, eu já tive aqui, já conheci isso, já... É muito louco, muito legal. Valdir, queria agradecer muito a sua presença. Só a última pergunta, se tudo fosse possível, se um poder de cinema, se pudesse ter qualquer coisa, porque o cinema possibilita tudo, se pudesse ter algum poder, qual que você escolheria? Você lembra o que você respondeu aqui? Eu acho que eu falei conhecimento e ciência, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento tão obscuro da humanidade, onde a gente está desprezando, né, a ciência e a ampliação do conhecimento. Então, a gente está voltando para uma era e nós estamos muito divididos, né? Eu acho que o cinema tem esse poder, né, de esclarecer, de mostrar, de ampliar, né, o quanto nós podemos, de fato, avançar. A humanidade precisa ser mais humana, né? E eu acho que boas histórias podem provocar essas transformações. E sem esquecer que tudo é possível. Você acredita nisso? Acredito. Acredito, sim. Piamente. Eu vejo a minha própria história, né? Eu sempre fui altamente positivista. Quando você entra dentro de um quarto e vê uma criança sofrendo, triste, e através de uma história você leva ela para o mundo da fantasia e da imaginação, né? Nós temos uma pesquisa que recentemente a gente tirou saliva da criança, contou história, tirou saliva novamente, e nós tivemos uma baixa do cortisol absurda e uma elevação da ocitocina. É ciência isso, né? Esse artigo foi publicado nos Estados Unidos, numa das revistas de neurociência, uma das maiores revistas, e isso simplesmente mostrou que o nosso trabalho não é só entretenimento, uma coisinha bonitinha. Eu sempre acreditei nisso. É possível. É possível que no meio da dor e do sofrimento a gente pode mudar essa realidade. Legal demais, demais. Estou tocado aqui. Obrigado, Valdir Cimino, presidente da associação. Hoje eu estou como conselheiro. Depois de 25 anos, né, eu sou fundador e conselheiro da associação. Associação Viva e Deixe Viver. Isso, exatamente. Maravilhoso. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, carinho. Um papo maravilhoso. Parabéns. Obrigado. E bora ser feliz. É isso aí. Nós merecemos. Obrigado, Valdir.